Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora direto pro que interessa, que é o seguinte: quando a gente observa uma estrutura de um braço, é interessante você observar os músculos ou as formas como se fosse uma espécie de corrente, tá? Ou elos que se conectam. Por exemplo, vou ilustrar aqui. Aqui a gente teria o primeiro elo, imagina aqui como se fosse uma correntinha, tá? Fica mais fácil para você administrar isso aí na hora da construção. Então o primeiro elo é o elo que vai conectar aqui nos ombros. O segundo é o elo aqui, por exemplo, do bíceps até o cotovelo. A gente teria esse segundo. O terceiro, o antebraço, ó, essa parte aqui do antebraço. Por fim, um elo aqui mais solto, né? A gente teria dois aqui, paralelos do pulso aqui e da mão. Ah, como assim? Tá confuso. Vou ilustrar para você. Observa aqui, ó. Por exemplo, na hora da construção, suponhamos que eu tenha o meu primeiro elo, eu imagine ele como se fosse dessa forma aqui. Um elo mais deitado. O meu segundo, essa corrente ela vai conectar aqui e eu vou ter o meu terceiro aqui, ó, meu segundo, aliás. E o meu terceiro vai sair daqui, desce, por fim uma argola menor assim, e para cá a mão. Então na hora da construção e aplicação disso aqui, eu posso refinar isso aqui melhor e fazer o seguinte. Vou fazer aqui com formas mais quadradas, tá? Que fica melhor aí a assimilação para você. Então, por exemplo, a gente teria aqui mais ou menos essas divisões. Aí quando você for fazer, você pode buscar abstrair dessa forma. É uma das técnicas aí que facilita bastante o seu processo. Aqui você pode trabalhar dessa maneira. Eu já vou mostrar em uma foto como que isso aqui vai comportar. Ó, aqui é esse elo menor, que vai fazer a junção com o pulso. E para cá vem o último elo, que é a mão. Não vou entrar em detalhes aqui na construção da mão, mas a partir disso aqui você já tem uma ideia aí desse manequim, certo? Então isso aqui é uma base para você estruturar bem um braço, seja masculino ou feminino, tanto faz. E a pose dele, inicialmente, você pode abstrair, por exemplo, em formas de bolinhas, assim. Isso aqui pode facilitar para você só para construir um boneco, né, para fazer o movimento. Então aqui, por exemplo, vou deixar essa imagem um pouco mais clara, assim, para ficar melhor para ilustrar isso aqui, que é o seguinte: isso aqui pode facilitar bastante a sua compreensão. Aqui, por exemplo, nessa divisão aqui que eu apresentei das correntes, a gente teria de uma forma mais abstrata esse desenho aqui, ó. Aqui uma parte, né, daquele elo, você pode fazer ele quadradinho ou não, aqui normalmente eu até divido ele assim, ó. Aqui aquela nossa segunda parte que eu apresentei, pode dividir ele dessa forma, assim. Aí aqui no caso teria aquela divisão que ele vai entrar e descer aqui, segundo elo. Eu vou até sombrear isso aqui depois para ficar mais claro e mais prático. O ideal é você deixar as formas mais abstratas, assim como eu estou mostrando, para facilitar a sua compreensão, tá? Então aqui eu vou fazer o terceiro, ó, vai sair daqui. Você imagina como se fosse blocos 3D. A hora que eu sombrear isso aqui fica mais simples ainda. Esse aqui vem aqui assim, e aqui aquela bolinha do pulso, né, que você pode administrar da forma que você preferir. Então observa. Se você conseguir visualizar isso aqui, refinar só um pouco esse line aqui, que ele tá muito sujo. Olha só, se você conseguir observar isso aqui como se fosse uma espécie aqui de boneco mais tridimensional, imagina aqui que é a sombra. Aqui a gente teria a sombra, uma sombra aqui, e aqui nessa parte a iluminação. Imagina isso aqui como se fosse 2D mesmo, tá? Olha só, isso aqui já começa a definir melhor e você já começa a ter uma noção um pouco mais clara a respeito do que está acontecendo aqui. Então, deixando isso aqui um pouco mais complexo e tridimensional, o ideal é você tentar absorver essas informações aqui que eu estou te passando e pegar diversas referências e fazer os testes. Deixando isso aqui um pouco mais tridimensional, você desejando dar mais volume, formas mais realistas, busque observar esses músculos de uma forma que você entenda como que vai comportar a fibra muscular e as curvaturas que essas fibras aqui vão ter. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, só ilustrativo, aqui, ó, é cheio de curvas assim. Aqui essas fibras, essas aqui que eu fiz mais 2D, elas vão chegar mais para dentro um pouco assim, tendo essa divisão aqui do bíceps. Esse volume aqui agora vai ser maior, ó, dessa maneira. E aqui do tríceps, dessa forma, indo para trás. Então aqui no meio você vai ter um vãozinho, é aqui que faz aquela sombra legal que dá a divisão, se você quiser fazer o braço aí mais musculoso. Bem aqui nessa região, aqui a gente tem volume também, e aqui a gente tem essa divisão aqui do antebraço, que ele vai ter mais ou menos esse desenho. Ah, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou administrar isso aí na hora de fazer a produção? Você vai ter que usar referência, tá? Não tem como.
Aqui, nessa parte de baixo, você tendo noção que o músculo vai ter essa curvatura aqui, ó, esse tipo de desenho, fica mais fácil para você sombrear e estruturar melhor. Aqui vai ter mais uma voltinha assim, dessa forma, tudo tridimensional assim. A hora que eu ligar, que eu vou ativar a camada do rapaz embaixo, você vai ver o desenho, olha só, o desenho aqui no braço dele já faz muito mais sentido. Olha só, aqui segue certinho a estrutura, ó, dessas divisões. Então, primeiro, você entendeu você teve essa noção da correntinha, posteriormente você teve essa noção de volume, de base estrutural e volume. Olha só, aqui você olhando assim, você já vê uma estrutura de um braço. E por fim, agora eu vou te passar uma noção, uma estrutura melhor de organização e pintura, tá? Já de sombrear. Então, por exemplo, vou fazer um braço feminino e um braço masculino. Então, por exemplo, defino aqui, a gente pode definir inicialmente o rascunho, né? A pose. Então, por exemplo, não vou fazer ele direto, não. Vou fazer primeiro a estrutura da pose. Então, vamos lá. Aqui a gente teria o primeiro rascunho mais básico do básico, a bolinha aqui do ombro. Posteriormente, essa bolinha aqui do ombro, você pode descer, né? Faz o risco aqui para onde esse braço está indo, saindo aqui do centro da bolinha, por exemplo. E a gente conclui onde vai ter aqui o cotovelo. Feito isso, deixar um pouco mais refinado aqui, fazer bem solto mesmo. Feito isso, a gente define para onde isso aqui vai levar e onde vai terminar, que vai ser mais ou menos a mesma distância daqui de cima. E eu vou definir que ela seria aqui e aqui vai ser a esferinha do pulso. Beleza. Próximo passo, vou tirar a opacidade disso aqui. Agora a gente pode trabalhar com as correntes que eu dei o exemplo. Mas você já tem um entendimento, isso aqui já ajuda, mas vamos lá. Vou fazer de azul agora. Então aqui eu teria, por exemplo, o ombro, ó, o primeiro elo. Isso aqui vai ser um braço de frente. O nosso segundo elo, ele vai sair daqui, vai ter essa forma aqui assim, ó. E aí o que eu posso fazer? Essa entrada aqui, ó, para definir a angulação. Então ele vai ter uma angulação próxima a isso. Você pode definir melhor esse 3D aqui, já para facilitar. Aqui viria a clavícula, né, o restante do corpo. Sendo mulher, aqui viria o seio, por exemplo. Eu nem vou fazer, que já sabe, né? YouTube tira monetização na hora. Então vamos lá. Aqui viria a junção, né? Imagina como se fosse um boneco mesmo. Imagina um outro relevo de uma bolinha aqui. Ó, e por fim, a gente faz a ligação do terceiro elo, aqui onde vai ser o pulso. Aqui é a marcação do pulso e para cá viria a mão, né? Normal. Eu não vou fazer a mão, não. Então a gente tem essas três partes aqui do braço. Certo, agora um line art para isso, né? Eu comecei o line art ali, vou deixar a opacidade mais baixa e aí faz o line art por cima. Tanto faz, você trabalhando no tradicional, você pode fazer a mesma coisa, né? Só faz com o traço bem sutil e depois, na medida que você for apagando e refinando, vai ficando melhor. Muito bem, line art feito. Esses dois aqui eu vou até deletar. A gente tem a estrutura da cor. Então, por exemplo, vou pegar um tom assim, um tom base. Vou fazer uma breve seleção aqui em volta, dessa forma. E aqui eu vou passar uma base aqui, uma base média de tom. Por fim eu defino, por exemplo, as sombras e as luzes. Então, suponhamos, vou definir que essas sombras, a cor é basicamente a mesma, matiz, só que joga um pouquinho mais pro vermelho e desce. Vou tirar a opacidade aqui, essa é a minha técnica de trabalhar, tá? Tô com a seleção feita, fiz a seleção no laço. Se por acaso você perder a seleção, quiser sair dela, você vem aqui em Select, Deselect. Para você recuperar, segura o Ctrl e clica aqui no braço, na miniatura, você recupera a sombra. Eu tô criando uma camada nova. Aqui é o Line Art, tá? Line Art. Aqui eu vou fazer as sombras primeiro. Você pode fazer as luzes, as sombras, se você preferir. Então eu vou definir, por exemplo, que aqui seria uma sombra assim, mais vermelho, tá? Sombras mais avermelhadas. Vou jogar toda essa área de sombra nessa região. A luz aqui tá vindo do canto esquerdo, superior esquerdo. Aqui eu tô com um pincel quadradinho, mas você pode fazer isso aqui com um pincel redondo também, tá? Aqui desce um pouco. Vou fazer uma luz vindo daqui também do canto inferior direito. Uma contra-luz, na verdade. Definir melhor aqui em cima. Tá, mas tá manchado, tá horrível isso aí. Beleza. Pega a smudge aqui, ó. Pode usar pincel de mistura se preferir. Suaviza isso aqui um pouco. Para fazer as luzes, eu gosto de às vezes, desativar a camada de baixo. Vamos ver se aqui vai me atrapalhar um pouco. Peguei um tom aqui mais claro.
E aí com um pincel redondo, suave, pode passar com um pincel mais rígido também, tá? A gente pode adicionar alguma pigmentação, opacidade mais baixa. Alguma pigmentação assim, ó, e aí a luz vai fazendo interação com a sombra e vai melhorando a situação aqui. Então eu poderia, por exemplo, vou voltar aqui na sombra, fazer pequenos detalhes assim, ó, que deixa mais realista, por exemplo, um vincozinho assim. Depois a gente faz a questão da textura, tá? Posso diminuir mais a opacidade, jogo mais um vermelhinho assim. E passo aqui em todo esse lado, mais arredondado. Deixa eu desativar aqui. Com a camada desativada tá dessa forma. Vou vir aqui abaixo de tudo e vou jogar mais um tom. Vou pegar a seleção aqui de novo. Pegar mais esse tom aqui. E aí devagar você vai chegando numa estrutura mais realista. Vou ativar aqui de novo. Vou deixar a opacidade um pouquinho abaixo para ter uma interação melhor com essa luz do fundo. E aí por fim você pode adicionar uma luz mais rígida lá no topo. Que isso aqui faz uma diferença. Então, por exemplo, como se a iluminação tivesse uma iluminação, uma contraluz pequena aqui, por exemplo, uma iluminação mais lateral, sai da seleção, borrar um pouco esse line art, que ele está muito... Então assim você já começa a ter um realismo maior nesse braço. E aí você dispõe luzes mais rígidas, sombras mais rígidas, e você vai chegando a um resultado melhor. Vou dar um exemplo rápido aqui no braço masculino, por exemplo, fazer uma luz um pouco mais agressiva. Vamos lá, vou definir aqui a bolinha principal, aqui o primeiro arco, aqui o segundo e o pulso. Posteriormente vou definir o line, esse line aqui eu vou deixar mais claro, mais avermelhado assim. Pode fazer o line direto ou não, tanto faz. Vou deixar esse aqui separado. Vou colocar o nome de 1. Beleza, então nesse aqui, por exemplo, vamos supor que aqui teria o pescoço. Só que eu já vou fazer um pouco mais direto, tá? Fazer um line mais sujo. Outra técnica também, você pode fazer um line sujo e depois você refina ele. Então, por exemplo, posso definir como se aqui fosse o bíceps aqui. Assim. A gente faz um line, tem essas opções, tá? Você pode fazer esse line sujo assim, depois você refina. Que aí você faz umas partes incompletas e aí o seu cérebro mesmo vai completando os pedaços. Mas isso acontece mais quando você tem uma biblioteca visual grande, né? Então se você já tem esse costume aí, observa, tá pegando muita referência, você vai observando e vai completando. Isso aqui é como se fosse um cara mais de costas, por exemplo, com o braço flexionado para frente. Aqui imagina que é o pescoço dele, né? Aqui vai ter um músculo que desce. Agora refinar. Muito bem, o line refinado, mesmo segmento. Então a gente pode, por exemplo, pegar uma base, colocar aqui line. Pegar uma base de tom, fazer aqui uma seleção rápida. Pega uma base de tom. E assim, esse aqui é a minha, não é regra, tá? É a minha forma como eu gosto de trabalhar, mais ou menos aqui adaptando para você. Você pode fazer dessa forma ou não. Eu gosto de separar tudo em camadas. Vou pegar, por exemplo, a base de sombras, jogo aqui para cima. Então aqui eu tenho sombra, luz. Às vezes eu misturo, eu faço sombra em cima da camada de luz. Isso aí depende, tá? É muito, não tem regra não. Mas a opacidade aqui é sempre mais baixa, para não dar problema. Então, por exemplo, fazer uma base aqui de sombra. Tirar a opacidade disso aqui. Faço uma base de sombra aqui. Aqui como se tivesse mais, aqui também. Deixar um pouco mais assim. Aqui vai ser a luz mais de cima, para ficar um pouco mais dramático, tá? Só para você visualizar melhor isso aí. Então, aqui sombra. Nesse músculo aqui, para deixar ele mais realçado, eu vou deixar uma luz. Essa parte das costas aqui não é o nosso interesse, não. Eu vou caprichar um pouco mais no braço. Aqui a gente pode jogar uma sombra assim mais espalhada. Aqui bastante, vai ter uma sombra mais marcada, então um vinco aqui. Aqui joga mais sombra assim pra cima. Aí você pode fazer veia, enfim, fica livre. Fazer um cara bem fortão, bem definido.
um braço definido. Então vamos lá. Vou jogar agora. Primeiro eu jogo algumas sombras mais duras, assim, mais vincadas. E depois a gente vai esfumando ela. Eu vou jogar uma sombra geral, agora um pouco mais vermelha, igual desse aqui, ó. Jogando assim, mais espaçado. Devagar, você já vai vendo um volume, tá vendo? Vou fazer uma sombrinha assim. Agora eu vou jogar algumas luzes. Olhar um pouco mais distante assim, deixei isso aqui em 100%. E eu vou jogar algumas luzes mais rígidas aqui, por exemplo. Para texturizar, normalmente eu gosto de utilizar um pincel de sardas, que eu já tenho no canal. As sombras ficaram bem definidas, vou jogar até embaixo. Tem um pincel de sardas que eu deixo aqui em diversas aulas no canal. Eu gosto de utilizar ela. A aula chama como adicionar sardas. Posso deixar lá na descrição para você. A gente joga algumas luzes aqui. Vou jogar até mais intenso. Aqui mais uma luz assim, mais claro. Joga uma contra-luz para ficar mais dramático. Vou jogar uma outra aqui assim embaixo aqui. E aí tons mais vermelhos, né? Para dar essa... Vou deixar a opacidade aqui mais baixa, o pincel redondo, opacidade mais baixa, seguro contra para pegar a forma ali. No topo de tudo, por exemplo, eu vou jogar uma transição. Isso aqui que dá o realismo, tá? Você simular o sangue, né? O tom na pele aqui, ó. E aí devagar você pode ir definindo luzes mais rígidas, você pode mesclar tudo, por exemplo. Como eu trabalhei com uma certa transparência, vou mesclar essas aqui tudo. E dando Ctrl J mais algumas vezes, elas realçam, né? Porque eu fiz com uma certa transparência. Então aqui duas vezes basta. Aí você pode mesclar tudo. Deixa eu diminuir a opacidade dessa aqui para ter um pouquinho da interação com o tom do fundo. E aí você pode voltar e adicionar mais algumas luzes mais ríspidas. Agora com o pincel quadrado. Bem nas quinas, assim, por exemplo. Deixar mais claro. Que fica mais dramático. E quanto mais você refinar, mais realista vai ficando. Jogar uma luz assim, uma luz aqui lateral. Falta refino, né? Mas já dá pra você ter uma boa noção. E o pincel de sardas que eu falei que eu gosto de fazer texturas, por exemplo, eu jogo um vermelho assim mais saturado e um mais claro. Uma camada nova. Seguro o Ctrl pra pegar a forma. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Que isso aqui parece uma textura de pele. Agora pinta com mais escuro. Mais ou menos dessa forma. A gente pode vir aqui, troca, você experimenta os modos de mesclagem. Por exemplo, Multiply vai escurecer. Em Overlay, ó, já dá esse resultado. Você pode tirar a opacidade. E aí o restante, você tem que tirar a opacidade, tá? Bastante. Então é nesse caminho. Aí eu vou... Juntei tudo. Só passar um refino aqui. Esse line aqui, eu gosto de refinar ele ou ir tirando ele. Tô usando a Smudge mesmo. Fica a seu critério, hein? Adicionando mais detalhe, né? Fazendo mais realista. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver gostado, se tiver alguma observação, alguma crítica, deixa aí na descrição, que isso ajuda bastante, é importante. Então valeu demais. Brigadão, sucesso. Aproveitando para te fazer um convite, interessado em dominar para valer a ilustração e a pintura digital, conseguindo total autonomia e liberdade para produzir o que imaginar e como você precisar, e ainda por cima, se você ainda quiser fazer um dinheiro com o seu trabalho, seguindo uma carreira profissional, basta conferir o link aqui na descrição com as informações sobre o meu curso. Resumindo, são mais de 55 horas de aulas, acesso vitalício, tiro todas as suas dúvidas, gravo aulas extras para você, se você me pedir, basta você me avisar. Total suporte online, individual, certificado, e o conteúdo vai desde o básico, te ajudando do esboço até perspectiva, luz e sombra, cores, realismo e muito mais dicas profissionais de mercado. Então confere lá e te aguardo. Obrigadão.